versículo só. Amós capítulo 9, verso 11. Amós capítulo 9, verso 11. Puder colocar aqui para mim no telão. Eu vou ler aqui com você. Deixa a sua Bíblia aberta, não fecha durante a ministração. Pastor, orando, meditando claramente sobre essa ministração, Deus pôs no meu coração que em alguns momentos dessa palavra, desse culto talvez, que você já tenha percebido ou sentido isso. Eu vejo claramente Deus fazendo algumas cirurgias em corações aqui hoje. E talvez você possa perguntar, pastor, qual a evidência de uma cirurgia de Deus? O calor. É uma das evidências. Porque Deus não trabalha com uma igreja fria. Se a igreja é morna, ele vomita. Se a igreja é fria, ele não está mais lá. Mas se uma igreja é cheia do fogo, cheia da presença dele, essa igreja está trabalhando, essa igreja está ativa, essa igreja é viva. Glória a Deus. Então, eu creio nessa noite que no meio da ministração, alguns corações começarão a experimentar a cirurgia de Deus. Deus vai arrancar corações e Deus vai plantar, Deus vai fazer algo cirúrgico, colocando em você um coração novo. E sabe, uma das evidências disso, por que nós precisamos disso hoje, é porque o Espírito Santo, ele continua operando em nós. A palavra de Deus vai mostrar em Zacarias, capítulo 14, que o toque de Deus viria sobre os sinetes, sobre as panelas. Ou seja, aonde Deus está, o Espírito está, Ele se manifesta e Ele continua operando e tocando em nossas vidas. Pastor, tenho dificuldade com isso porque eu não experimento um toque de Deus, uma experiência com Deus há muito tempo. Hoje você vai sentir esse calor aí no teu físico, na tua alma e no teu espírito. Deus vai operar em você. Quantos querem experimentar isso hoje aqui? E é interessante que quando Deus ministrava isso ao meu coração, Ele arrancando esse coração de pedra, coração com medo, coração com covardia, coração com feridas, esterilidades, frieza espiritual, dores na alma, Deus estava agora transformando tudo aquilo que Ele arrancou em testemunho para honrar e glorificar o seu nome. Por isso, a única coisa que você precisa fazer é abrir seu coração para a cirurgia de Deus hoje. E não tem idade, tá? Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser idoso, não importa a sua idade. E quando você começar a experimentar esse calor no teu físico, ou no teu espírito, ou esse movimento do espírito, não relute. Porque você vai lembrar, o pastor João disse antes de começar a palavra, que algo ia acontecer em mim. E vai acontecer. E uma das formas, da gente poder também contemplar isso, é você reagir. Então, quando o Espírito começar a mexer em você aí, reaja. Você pode reagir para o altar, você pode reagir trazendo uma palavra de gratidão a Deus, você pode dar um aleluia. Quando a gente cantou aquele trecho do aleluia, parece que a gente está sendo arrebatado. Eu penso, Senhor, subindo, ou o Senhor está descendo, alguma coisa está acontecendo. Porque é nítido isso, na presença de Deus, quando damos aleluia, damos honra ao seu glorioso nome. E hoje, irmãos, não é diferente, porque falar desse assunto hoje envolve essência. O pastor fez uma viagem recentemente, fiquei alguns dias fora, fiquei 3 dias fora por causa do bambu, e depois eu fui ministrar em 2 igrejas no interior do Paraná. E nessa viagem, 3h30 dirigindo, sozinho, indo e voltando, Deus trouxe ao meu coração algumas afirmações. E meu carro teve um momento que eu pensei que ele estava pegando fogo no motor, mas era uma fumaça na presença do Espírito Santo de Deus. E as lágrimas desciam. E Deus estava me visitando dirigindo. Eu falei, Senhor, só guia o volante, porque se soltar o volante não vai ter nem como levantar as mãos. E sabe, isso acontece de vez em quando, mas pode acontecer todo dia. Nós às vezes não queremos, mas Deus pode se revelar todo dia assim.
Deus pode se revelar, Deus pode falar, Deus pode se mover em nós. E eu queria pensar com você hoje, a partir desse versículo, que há uma forma clara de Deus para que o povo dele, a igreja dele, possa experimentar novamente essas ações, essas cirurgias do Espírito Santo de Deus e serem marcas claras de um testemunho glorioso do poder de Deus. O texto diz para nós algo muito sublime. Olha o que o profeta Amós vai responder ou vai registrar. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas, reedificarei as suas ruínas, eu a reerguerei como nos dias antigos. É interessante o profeta Amós registrar isso. E não é à toa que ele registra isso. É interessante porque esse texto ele vai acontecer também em Atos 15. Se puder colocar para mim, Atos 15, o verso 16 e 17. E eu quero mostrar para você que Deus deixou bem claro uma promessa de que a tenda de Davi, ela deveria ser reconstruída. Haverá um momento, e se nós não estamos vivendo nesse momento, eu não sei mais qual vai ser o momento. Mas eu creio que é para esses dias, o que essa profecia foi declarada. Eu creio que é para este tempo que Amós estava escrevendo. Eu creio que é para agora, é a igreja de hoje. Então você está no ambiente, você está no lugar, você está no século, na era, exatamente na minha visão, de que quando Amós estava registrando isso, nós estamos exatamente no tempo que Deus estabeleceu para isso acontecer. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Por que eu estou lendo esses dois textos? Porque tem gente que não considera mais o Antigo Testamento, mas só considera o Novo. E Deus deixou a mesma palavra, a mesma verdade de restauração da mesma tenda no profeta Amós, no Antigo Testamento, e na Nova Aliança, a partir da igreja primitiva, onde Lucas vai registrar tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos. Ou seja, não tem escapatória para você hoje. É do Antigo Testamento, é no Novo Testamento que essa reedificação, essa restauração, esse reconstruir da tenda de Davi, vai valer a pena você viver isso em nome de Jesus. Primeiro lugar, irmãos, que eu quero destacar, as 5 visões de Deus para o profeta Amós. Nós estamos lendo o livro de um profeta. E a base desse livro, ela envolve relacionamento com Deus, e um relacionamento de Deus com os homens, ou dos homens com Deus. É um livro de um amor incrível. Só que quando você lê, você começa a falar assim: pastor, não é bem assim, porque tem muito juízo, tem julgamento. Só que se você não lê ele com cuidado, você só vai perceber o juízo, e não vai perceber que Deus não julgou, que Deus não destruiu, que Deus não derramou juízo. Um dos assuntos, irmãos, prediletos de Deus, na sua palavra, em toda a Bíblia, envolve relacionamento, morada, tabernáculo, envolve habitação. Por isso que isso mexeu tanto ao meu coração. Porque quando o assunto é morada de Deus, habitação de Deus, quando o assunto é tabernáculo, residência de Deus, isso precisa mexer conosco, porque Ele decidiu deixar toda a sua glória. Antes, como Deus, Ele vem e se relaciona com Adão e Eva no jardim. Na nova aliança, Ele deixa a sua glória, o Deus Filho vem, se relaciona, e depois Ele aprofunda mais. Eu não vou só ficar no tabernáculo, eu não vou só ficar me relacionando com vocês aí no meio de vós, eu não vou ficar só dentro da tenda, ou dentro do tabernáculo de Moisés, ou manifestando o meu poder dentro do templo de Salomão, mas a nova aliança, Ele diz: agora o meu reino está dentro de vós.
Paulo diz que somos morada, habitação do Espírito Santo de Deus. E é interessante falarmos um pouco sobre essa questão de moradia, de habitação, de terra, de propriedade. Quando Deus criou a noção de propriedade na terra, Ele criou o ano jubileu e o ano sabático. Você sabe, o ano sabático é aquele período de um ano que não podia se plantar nada. O ano jubileu é o ano que vai trabalhar de volta, ou as terras retornando para aqueles que eram os proprietários anteriormente, ou que alugaram, ou que venderam para outras pessoas. Era um resgate de propriedades também. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, preste bem atenção nisso, faz sentido. Quando o povo entrou na terra prometida, Deus deu uma ordem para o povo, de que eles deveriam receber porções das terras como propriedade herdada. Deus distribuiu porções de terras para o povo, só que eram propriedades herdadas dele, eram presentes de Deus. Essa propriedade herdada, ela jamais poderia ser vendida em perpetuidade. Ou seja, se eu ganho uma terra, eu não posso vender para outra pessoa e o nome ser registrado até naquela pessoa para sempre. Deus, quando entregou a terra ou aquelas porções, muitos poderiam até vender e alugar, se fosse o caso. Mas depois de 49 anos, no 50º ano, 50 anos, essa pessoa que alugou, que comprou, obrigatoriamente ela precisava devolver para aquela pessoa que era a proprietária anterior. Porque era algo herdado. Não era para ficar com aquela pessoa. Se eu ganhei uma terra, se eu aluguei, se eu adquiri, o arrendamento era só por 49 anos. E no 50º ano, você precisaria devolver para aquela pessoa. E aquela pessoa que recebe novamente a terra, ela pegaria toda essa terra, cuidaria dela, tomaria posse novamente, ficaria ali um ano dela, e depois ele poderia vender ou alugar novamente. Isso mostra para nós uma visão clara de Deus sobre o que é a casa, sobre o que é a habitação. Deus não quer que o seu povo viva perambulando sem um lugar de habitação. Você vai ver em toda a história da palavra de Deus, momentos aonde Deus estabelece: Abraão, sai da tua terra, eu vou te mostrar uma terra. Saia da tua origem e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus sempre levantou homens e mulheres, dando apontamentos de terras, trazendo habitações e se manifestando naqueles lugares. Veja, vocês vão sair do Egito e vocês vão para uma terra boa que manda leite e mel, a terra que Deus estava para dar aos seus filhos. E assim, meus queridos, todo o tempo Deus estava fazendo isso na história. Tanto que o seu filho vem em João capítulo 1, aonde a expressão vai ser usada: e ele tabernaculou fez morada. Esse tabernaculou é morada, moradia, habitação, residência. Ele residiu em nosso meio, ele operou em nosso meio. Então, na verdade, em Deus nunca quis um povo, ou colocar um povo na terra, que ficasse perdido, que ficasse sem rumo, que ficasse sem governo, que ficasse sem ser uma habitação dele. Um povo sem norte. Deus não trabalha assim. Isso já acontece no jardim do Éden, amados. Deus coloca Adão e Eva e constrói para eles um jardim, um lugar perfeito, maravilhoso, para que aquele casal pudesse o quê? Cuidar daquele lugar, aquele casal pudesse usufruir das maravilhas de Deus, aquele casal pudesse experimentar um ambiente de glória. Aos finais da tarde, Deus vinha e se apresentava a Adão e Eva e conversava com eles dois. Eles tinham um relacionamento com o Senhor todos os dias. Aonde Deus se manifesta é porque ali ele foi convidado, aonde Deus opera é porque ali ele foi adorado, aonde Deus vem é porque os ouvidos pararam para ouvir suas instruções. E nessa noite nós não podemos pensar de outra forma. Senhor, habita no nosso meio, Senhor, se manifesta em nosso meio. Nossos ouvidos estão inclinados a Ti, porque sabemos que os Teus ouvidos também estão inclinados ao clamor do Teu povo.
É um relacionamento. É um relacionamento maravilhoso. Dele para conosco, mas não tão maravilhoso da gente para com ele. Não foi no jardim que a queda aconteceu. E eles foram expulsos do jardim. E você conhece a história. Mas o propósito era um relacionamento contínuo, um relacionamento eterno, um relacionamento perfeito. Mas o pecado quebrou isso. Se olharmos bem, irmãos, o contexto da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber que ela começa com uma família e ela termina com outra. Ela começa com Adão e Eva, mas ela termina com o noivo e a noiva casando eternamente. É o Cristo casando com a igreja e a morada, a Nova Jerusalém, veja, Éden. Agora Nova Jerusalém, sempre vai ser morada, sempre vai ser o quê? Habitação. Então no jardim do Éden o propósito era eterno, foi quebrado. Agora se transformou em quê? Em pecado. E o salário do pecado é a morte. Então não dura para sempre. Por isso que uma hora você vai, uma hora eu vou. Agora o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa de Deus, com Cristo revelado, esse relacionamento é eterno. Ainda que você morra, você viverá eternamente. Aleluia! Então é diante desse cenário que a história da palavra de Deus nos mostra que o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus foi uma visão do coração de Deus. Mas aqui, irmãos, no livro do profeta Amós, temos uma nitidez quando Deus começou a dar visões para o profeta a respeito dessa temática de relacionamento com ele. Olha o que vai dizer Amós 3,7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus poderia dizer, eu vou falar tudo, eu vou agir, eu vou resolver, eu não vou usar ninguém, agora vai ser toda minha, e eu não vou dividir esse relacionamento com vocês, porque vocês vão cair, não. Deus não faz isso. Deus procura um ventre estéril, Deus procura um homem, Deus procura uma mulher, Deus procura uma geração que venha glorificar o seu glorioso nome. E Deus compartilha isso. Então muito cuidado quando você ora, Senhor, eu estou compartilhando a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, Senhor, eles são teus. Cuidado, porque quando você oferta diante de Deus, Deus não segura nada, Ele também compartilha tudo. Minha mãe sempre orou por mim, dizendo, meu filho vai ser um pastor, meu filho vai falar, meu filho vai, mas eu orava querendo ser empresário, ela ganhou, glória a Deus. Porque quando você oferta para Deus um filho, prepare-se. Ele não é mais teu. Quando a gente consagra uma cidade a Deus, prepare-se, ela não é mais tua. Quando você consagra a sua casa diante de Deus, prepare-se, ela não é mais sua. Quando você consagra a sua esposa, não pastor, a esposa é só minha, só eu cuido. Cuidado, que você pode cuidar muito mal. Mas quando você consagra a Deus, Deus te dá sabedoria para você aprender a cuidar dela. Não, pastor, mas o meu marido só não conhece ele. Meu marido olha assim, então consagre-lhe a Deus. E Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar amor, vai te dar graça para você aprender a cuidar do seu marido como Cristo cuida da igreja e como a igreja também ama o seu Senhor. E como os filhos honram os pais, e os pais não causam ira aos vossos filhos. É tudo envolvendo o relacionamento, amados. O tempo, irmãos, aqui era tempo de juízo, castigo, destruição. Mas Deus vai entregando visões ao profeta Amós. E ele, aqui eu quero destacar, a posição de Amós é uma posição de intercessor. Amós clama a Deus, Amós se coloca diante de Deus, Amós exorta o povo, mas Amós está mostrando assim, Senhor, eu preciso da tua graça e misericórdia sobre esse povo aqui, é como Moisés. Não mata, Senhor, não destrua, Senhor. A primeira visão que Deus mandou, está em Amós 7, a sequência das visões, é a visão de gafanhotos. Ninguém quer brincar com gafanhotos, só meu sobrinho Josué. O Josué foi lá nos Estados Unidos, ele pegou um gafanhoto gigantesco e ainda mandou tirar foto. É porque não é Josué, é João Batista. Né? Às vezes nós nos alimentamos dessas coisas. Mas o gafanhoto naquele tempo, irmãos, era sinal de destruição, devastação. Joel mostra isso no seu livro profético. 4 tipos de gafanhotos. Então, quando os gafanhotos vinham, era para devastar a terra toda. Mas não fica só no gafanhoto.
Vem também a visão do fogo. Deus iria incendiar a nação, Deus ia incendiar as terras, Deus ia incendiar os povos, Deus ia destruir tudo em Amós 7,4. A terceira visão mostra o prumo na mão. E o prumo estava para mostrar que a parede não estava alinhada. A parede não estava alinhada com a visão de Deus. A terra, quando está construindo algo, ela precisa estar alinhada com a visão de Deus. Então Deus vai assim, olha, pega o prumo, coloca o prumo na parede. Você está vendo que está desalinhada? Era o coração da nação de Israel. A quarta visão envolvia os cestos. O julgamento não poderia mais passar. Deus fala isso para Jeremias. Não interceda, Jeremias, mais. E Deus está falando para Amós, Amós, é tempo de juízo, é tempo de destruição tudo. E sabe por que isso acontece? Porque quando Salomão, que nós pregamos aí, ele cai, ele se prostra diante dos ídolos, há uma divisão do reino do norte com o reino do sul. Jeroboão fica com as tribos do norte, Roboão com a do sul. O templo está em Jerusalém, irmãos, grave bem isso. Indo esse povo até a Jerusalém, eles vão ficar lá com Roboão. Então, o que Jeroboão vai fazer? Jeroboão constrói um templo em Betel e um templo em Dan, nos dois extremos da nação. E o objetivo era criar uma adoração falsa. Perceba isso. Jeroboão estava com o intuito de criar para o povo de Israel e outros povos, toda aquela nação agora no Reino do Norte, tudo falso. Adoração falsa, templos falsos, palavras falsas, uma religião estatal e o próprio rei ministrando como sacerdote. Estava tudo errado. Quando você olha para a palavra de Deus, Cristo está ali agora com os fariseus, você tem 2 sumos sacerdotes, era para ter um só, e os que tinham eram parentes, Anás e Caifás. Tudo errado de novo. Meu Deus, que desespero devia ter no coração de Jesus naquele tempo. Uma verdadeira abominação contra Deus. E aqui, irmãos, Deus veio para julgar o seu próprio povo. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. Deus não tem prazer em julgar. Deus tem prazer em perdoar. O que precisamos anunciar ao povo hoje é o que Amós fez, arrependimento. É o que Joel fez, arrependimento. É o que João Batista fez, arrependimento. É o que Jesus fez, arrependimento. Então a mensagem é a mesma. O Deus é o mesmo. E se não houver uma igreja, um povo unido, um povo alinhado com o céu, um povo entendendo o que o céu está cantando, o que o céu está pregando, o que está no coração de Deus, visão profética é isso, não é uma aventura profética, é o que está no coração de Deus, é o que Deus está desejoso, é o que Deus está falando, é o que Deus está sonhando, é o que Deus está querendo fazer. Então eu pego esse coração de Deus, coloco no meu coração e eu lanço para o povo, porque a boca fala do que está cheio o coração. É diante desse quadro que Jesus Cristo vai mostrar para nós o maior exemplo de graça. Em Mateus 11, 28, ele diz, venham a mim, todos, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É o Cristo encarnado, materializado, dizendo, ei, o meu pai era exatamente isso, eu só vim materializá-lo. Porque tem gente que trabalha Deus do Antigo Testamento como um Deus irado, um Deus mau. E no Novo Testamento, um Deus bonzinho. Não, irmãos, Deus é bom o tempo todo. A Bíblia diz em Crônicas que Ele é bom em todo o tempo, Ele é bom o tempo todo. A sua bondade é sua. Não tinha teto. Época, não sei se você conheceu, mas catedral, quem conheceu catedral? Alguns, poucos. Novo Som. Meu Deus, agora entregou a tua idade, hein? Eu ouvi falar sobre isso aí. E esses grupos, irmãos, eles vinham, a juventude vinha, e não tinha baderna não, irmãos. Não tinha oba-oba não. Era vigília mesmo. Do lado de fora do templo, tinham várias barracas. Aí dava um intervalo de meia hora, você tinha que voar na barraca para comer, e o pessoal já não saía do lugar. Tudo isso, irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 14, 15 anos, e eu lembro, irmãos, aquele lugar que não tinha parede, era como se fosse uma tenda. Estava em obra. E Deus se movia de um jeito naquele lugar, que a gente não conseguia nem piscar direito. Eu era adolescente.
Eu disse, meu Deus, o que é isso? A gente, às vezes, numa linha assim mais tradicional, eu falei assim, meu Deus, o povo é muito doido. Já naquele tempo lá atrás. O que aconteceu com alguns corações? É como se Deus estivesse dizendo, ei, Alameda, Santa Felicidade, ei, igreja brasileira, ei, igreja no mundo todo, eu tenho saudade dos dias da antiguidade, eu tenho saudade do relacionamento íntimo, constante e eterno com você, meu povo. É como se Deus estivesse dizendo para nós hoje, que igreja, antes ele fala para o povo de Israel, mas agora é a igreja, a tenda caída vai representar a igreja. Alguma coisa aconteceu porque essa tenda ela foi destruída. A essência da tenda se perdeu em algum momento no caminho. É como se Deus estivesse olhando e falando assim, olha, eu tenho visões de juízo, eu tenho visões de destruição, mas tem um profeta dizendo assim, não Senhor, não destrói não. E Deus chega no final do capítulo de Amós e fala assim, mas naquele dia, Amós, eu vou reconstruir a tenda. Ou seja, na esperança de quem Deus é. Acho que eu estou falando muito alto, desculpa, irmãos. Na esperança de quem Deus é que eu me empolgo, irmãos. Meu Deus, é incontrolável, tem hora. Porque eu quero que você entenda, entendeu? Eu estou assim porque eu quero que isso entre na tua veia e faça essa cirurgia como fez na minha. Entenda isso, não sou exagerado não, é só uma, entendeu? É só uma dinâmica. Mas presta atenção nisso, pelo amor de Deus. É Deus falando assim, olha, a esperança é a reconstrução da tenda. E eu vou reconstruir. Se Deus está falando, é porque é bom. Se Deus está declarando uma promessa, mas você, às vezes, pensa na promessa assim, terras conquistar. Uau! Você pensa nas promessas, você vai ser rico. Aí assim, uau! Aí você pensa assim, eu vou ser próspero, eu vou ter muitas casas, eu vou ter dinheiro na conta, eu vou ser milionário, bilionário, eu vou ser uma pessoa assim bem vista por todos nós. Então, tem promessas. Você quer agarrar essas promessas, mas tem uma promessa que vai te levar no nível espiritual que você nunca mais vai querer descer dele. Reconstrução da tenda de Davi. Mas, em segundo lugar, nós temos a trajetória da Arca da Aliança do Senhor, que simboliza a sua presença. Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história. O que essa tenda caída representa diante de tudo isso? É a quebra de um relacionamento com Deus. Tratando de Davi, vamos ver algumas coisas. Segundo Samuel capítulo 6, coloca para mim, por favor, de 1 a 15. Olha o que esse texto vai nos mostrar. Segundo Samuel, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Quantos soldados são, irmãos? 30 mil, vamos fazer na conta. Ele não pôs pouca gente não, era muita gente, eram muitos soldados. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e o levaram para a casa de Abinadab. Diga assim, Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aô, filhos de Abinadab, grave bem esse nome aqui, Uzá. Você já sabe, alguns já sabem o que acontece com ele. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a arca. Pode ir. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de levitas. Eu pedi para vocês virem hoje, eu pedi para o Gabriel avisar, está aqui, ó. Vai chegar a hora de vocês aí, é bênção, tá? É bênção. Som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Então ele está reunindo 30 mil soldados, ele está indo agora para pegar essa arca, constrói ali uma carroça. Isso tem a ver com o desejo de Davi de levar a arca de volta para Israel, Jerusalém. Quando chegaram a Eira de Nacon, diga assim, Eira de Nacon. Não, fala crente aí, Eira de Nacon. Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam... Vamos seguir. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse
ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje naquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. Aí quando você ouve a família de Obed-edom, que ficou a arca, o ouvido de Davi já ficou puro, mais sensível, porque tem bênção acontecendo lá. Então se tem bênção acontecendo lá, eu quero isso de volta para mim. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de... Presta atenção nisso aqui. Davi, irmãos, foi o único rei que conseguiu dar a Israel todos os territórios que Deus havia prometido a Abraão. Davi foi o único rei que conseguiu dar a Israel todos os territórios que Deus havia prometido a Abraão. Mas nenhum outro fez isso. Davi dominou tudo, irmãos. Tudo que Deus disse para Abraão, Davi que vai ser o rei, o guerreiro que toma posse de tudo isso. Nenhum outro conseguiu, nem Josué, nenhum dos juízes conseguiram isso. Nem quando Josué chegou na terra prometida. Lá tinham vários inimigos que ele tinha que enfrentar. E Deus vai dizer no finalzinho do livro de Josué: Josué, ainda tem muita terra para se conquistar. Foram as últimas palavras no texto ali. Davi assumiu o reinado. Davi tem como propriedade o retorno da arca da aliança do Senhor para Jerusalém. Com isso, irmãos, Davi prepara uma tenda e um tabernáculo para isso. Todo o povo, irmãos, agora está numa grande expectativa. Eu quero que você pense comigo agora de uma nação, de uma Jerusalém, que está sem a arca há 20 anos. Davi agora está trazendo de volta essa arca. Tem um grupo, tem milhares de pessoas, crianças, adolescentes, jovens, celebrando. A arca está voltando, a arca vai voltar, a arca vai chegar. Abinadab está vindo, o Aiô, o Uzá, está todo mundo vindo, o exército, está todo mundo para chegar aqui com a arca. Só que quando eles chegam na eira de Nacon, os bois tropeçam. Quando os bois tropeçam, Uzá coloca a mão na arca. E ele é fulminado e morre do lado da arca. Deixa eu te falar uma coisa. Reconstruir tenda de Davi, ou viver num relacionamento com Deus, é você ter temor e não querer governar com as suas mãos a glória de Deus. Não dá para a equipe de adoração, pregador, igreja, querer segurar a glória de Deus com um braço, porque senão morrem. E hoje, irmãos, eu tenho ouvido isso, eu tenho visto isso. Tem uma geração de membros e uma geração de líderes, de adoradores, que estão dizendo assim: eu seguro a glória de Deus com as minhas mãos. Sou eu que digo para onde que a arca tem que ir. Sou eu que digo aonde que vai acontecer. Eu é que controlo as coisas. É o meu nome, é o meu poderio. E o que Deus está esperando de nós? Que a gente olhe para ele assim: é o Senhor que está no controle, né? 30 mil soldados, valentes armados, sacerdotes, levitas, Jerusalém está em festa, mas os bois tropeçam. Isso aqui, irmãos, precisa mexer com a gente, porque a partir do momento que aqueles bois tropeçaram, Davi, o adorador, o rei de Israel, ele fica com medo. Ele fala assim: eu não quero mais brincar com esse negócio de arca. Eu vou agora deixar a arca em algum lugar, porque o medo entrou no coração dele. Sabe por que tem muita gente que não tem mais experiência com o Senhor? Porque tem medo.
tem medo de experimentar o vinho novo, tem medo de se mergulhar nos dons, tem medo de mergulhar na visão espiritual, tem medo de abrir o coração e falar assim: Senhor, é aqui, é agora, é a minha casa, é meu casamento, mas faz primeiro em mim, está aqui, Senhor. Eu não estou mais rasgando roupa, porque Joel disse para não rasgar mais roupa, Joel disse para rasgar o coração. Joel diz: rasga agora o coração e não mais as vestes. Por que tudo isso? Porque, por mais que os bois tenham tropeçado, e aquela carroça foi construída sem o modelo padrão que Deus deu para Moisés. Era para construir, para colocar no ombro, e não colocar em carroças. Líderes poderão errar, irmãos, só para querer conduzir a presença, para dizer que tem presença. Mas Deus tinha dado padrões lá atrás. Vocês não vão carregar como carroças e bois, vocês vão colocar nas costas. Deus trabalha com padrões estabelecidos. E é interessante isso, porque Uzá vai querer segurar. Mas aí, irmãos, a gente olha para isso, a gente vê que os bois tropeçam, Uzá morre. E a partir daquele momento, Deus estava mostrando algo muito claro, e serve para nós hoje aqui. A restauração da tenda não tem a ver em a gente estabelecer decretos para Deus, roteiros para Deus. Deus já tem roteiro, Deus já tem os princípios e Deus já tem as ordenanças dele. Amém? É diante desse momento que a arca está saindo da rota para Jerusalém, que o povo está esperando, é que aparece um tal de Obed-Edom, que o menor da sua tribo, casa simples, homem simples, sem renome. E essa arca que sai agora da estrada, que agora Davi está com medo, que os bois tropeçaram, que agora Uzá morreu, Deus estava agora não mais indo para Jerusalém, que era o lugar do templo, o culto de adoração. O mundo parava e ia até Jerusalém para adorar. Você lembra disso de Daniel? O povo olhava para a direção do templo, o templo de Salomão, era o templo, o lugar onde Deus se manifestava. O povo parava tudo e ia para o templo, era o lugar da adoração a Deus. E quando nós olhamos para tudo isso, Deus fala assim: olha, tem uma Jerusalém para ir sim, mas primeiro tem uma casa, e eu vou para a casa de Obed-Edom, porque quem está no controle sou eu. Antes de templo, família, lameira espiritual, é casa, é moradia, é endereço, é onde você mora, é lá que a glória de Deus vai se manifestar primeiro, e não na cidade ou no templo, é na sua casa. É primeiro lá. Deus estava mostrando para o povo: olha, construir erradamente, eu estou no controle. Colocar a mão na minha, tentaram colocar na minha glória, eu estou no controle. Então agora nós vamos mostrar, não é Israel, Jerusalém, agora é Obed-Edom. 3 meses que a arca fica lá, o testemunho é, ele está sendo muito abençoado. Aí Davi ouve: opa, peraí, tenda começa a se reconstruir assim. O que é que Deus está falando e o que é que Deus está fazendo? Está sendo abençoado lá. Aí Davi vai com a comitiva toda. Irmãos, Obed-Edom é uma pessoa simples. Pense agora você, simples. E de repente chega uma comitiva, um exército, com instrumentos de sopro. Aí Obed-Edom fala assim: meu Deus, é o céu, as trombetas, Jesus está voltando. Nem estava Jesus lá, né? Deus está voltando, tem acontecendo alguma coisa, o céu desceu, tem alguma coisa acontecendo. Tem sim. Davi dizendo assim: ei, essa arca aí, a gente tem que levar para Jerusalém. O medo foi embora. E Davi está falando assim: não é para ter medo, é para ter temor a Deus. Então, nos meios dos acidentes, de bois tropeçando, e pessoas estão aí tentando segurar a glória, você está sendo achado por Deus hoje. Agora é um dos momentos que muitos corações começarão a ser aquecidos. Deus te achou hoje. Você pensava que ia ficar escondido,
isolado, que você dizia assim, não, eu sou aqui o menor da minha tribo, ninguém me ama, ninguém me quer, não tem como eu ser usado, eu não consigo mais, olha a minha história, olha quantas coisas eu fiz, e aí Deus está falando assim, ei, primeiro eu não vou para o templo, primeiro eu vou para a sua casa, eu vou me manifestar lá. Então não tem casa perfeita, não tem casa maravilhosa, tem casa cuja presença de Deus está se manifestando todo dia. Não, porque minha família é perfeita, porque nós temos ouro, prata, temos bens, temos cristaleira, nós temos diamantes, nós temos dinheiro na conta, nós temos uma família muito bela, nós temos coisas maravilhosas. A pergunta é, aonde Deus está lá? Como que Deus está lá? Irmãos, isso precisa ser uma chama em nós hoje, porque a única forma da igreja sobreviver nos próximos dias, meses e anos, é reconstruir na tenda de Davi. Nós precisamos entender que quem estava no comando não era a estrutura ou um rei, mas era Deus. A arca dele, a presença dele, ninguém ali entendeu, mas Deus estava no controle. Irmãos, eu tenho ouvido algumas palavras direcionadas profeticamente a mim e a minha casa. E eu falo assim, mas Senhor, eu sou como Obed-edom, eu sou de Gate, a terra pobre, eu sou camponês pobre, eu sou improvável, eu não sou ninguém, eu sou ninguém, mas a presença estava assim, mas meu filho, quem disse que eu estou olhando para a estrutura? Quem disse que eu estou olhando para você ser assim um assado? Eu estou querendo habitar, e quando eu habito, eu estou residindo, e quando eu resido, eu governo. Eu creio que há um avivamento liberado sobre nós aqui. Eu creio nisso. Eu creio que está liberado não só aqui, mas pelo Brasil também. Mas não vai começar nas catedrais. Não vai começar nas grandes capitais. Não vai começar nos grandes líderes e convenções mundiais. O avivamento vai começar na tua casa. E primeiro em você. É o sacerdócio se posicionando, é a sacerdotisa se posicionando, são os filhos andando junto com os pais. É quando você estiver lá na escola, adolescente, jovem na faculdade, oferece uma droga, aparece uma menina para você ficar, e você fala assim, ei menina, eu estou reconstruindo a tenda de Davi. Que é isso? Vem comigo que eu te mostro. Mas se você não quiser reconstruir a tenda de Davi, você vai construir um precipício para você. Começa, diga assim comigo, começa na minha casa, antes do templo, vai começar na minha casa. Você deseja isso? Então a arca tem que estar lá, a presença tem que estar lá. Pastor, a presença está, até que ponto? Você tem Deus ou Deus te tem? É diferente. Quando Deus tem você, você para o seu tempo e entra no dele. Tem um riacho, Davi para, eu vou catar 5 pedrinhas, mas só tem Golias. Não, mas tem cinco príncipes. Tem mais gigante para derrubar. Então ele pega 5 pedras. Quando você se prostra diante do riacho, dos rios de Deus, do manancial de Deus, Deus te dá uma visão do futuro. Deus te dá uma visão, uma abrangência, uma dimensão para frente. E poucos estão enxergando para frente. Muitos estão enxergando para trás. É o para-brisa. Para-brisa, qual o tamanho do para-brisa? E o retrovisor? Mas a gente fica dirigindo, olhando para o retrovisor. E tem um para-brisa gigantesco esperando você olhar para frente, olhar para frente, olhar para o alvo. Amada igreja, nós precisamos ser tomados por essa verdade hoje. Em último lugar, o que é levantar e restaurar a tenda de Davi? Bem, eu olho para o Antigo Testamento e você tem o tabernáculo de Moisés. Mas você vê no Antigo Testamento o templo de Salomão. O que é que está no tabernáculo de Moisés? Detalhes, ouro, cortinas, panos, tudo do bom e do melhor. Detalhes de Deus. Aí você vê todo... É um glamour, é uma coisa muito rica. Mas quando você vai para o templo de Salomão, que eu preguei aqui recentemente, você vê ouro, você vê Davi investindo com pedra, com rocha, com ferro, com cedro. Os guerreiros, mais de 100 e poucos mil pessoas ajudando na reconstrução do templo ou construção do templo de Salomão.
É uma glória, irmãos, tremenda. E aí vem Amós, da boca de Deus, assim: olha, não é tabernáculo de Moisés, e muito menos o templo de Salomão. É a tenda caída de Davi, que eu vou restaurar. Por quê? Por que isso? É interessante a gente afirmar que Deus vai levantar a tenda? Claro que é. Porque tabernáculo cumpriu um propósito, o templo cumpriu outro. Mas agora, irmãos, o que está sendo escrito é a tenda. Eu entendo que esse tempo que estamos vivendo hoje, é como eu te disse, é a igreja, essa restauração da tenda. Essa tenda, irmãos, é o símbolo da igreja. É o símbolo da igreja hoje de Cristo na terra. Nós sabemos que a glória de Deus não habita mais em templos feitos por mãos, mas é mais que um templo de tijolos. A Bíblia diz que a glória de Deus será revelada através da igreja, um templo espiritual com pedras vivas. Quem é pedra viva, dá um glória a Deus aí. Você é pedra viva, a pedra de esquina, irmãos, que cerca, que faz a curva ali, se chama Jesus Cristo, para estarmos bem ajustados, crescendo nele, sendo forjados nele. Então não tem mais a ver com parede, não tem mais a ver com janela, não tem mais a ver com estrutura aqui, material. Tem a ver, irmãos, é com a presença de Deus, o grande, o Deus Todo-Poderoso, habitando nesse templo aqui esquisito. É o ajuntamento dos santos, irmãos. É Deus que iria restaurar a tenda caída. Isso tem a ver conosco. A tenda de Davi é o modelo da igreja que Deus quer levantar nos nossos dias. Isso é o que? Uma profecia. Deus abriu a boca e falou isso. Naquele dia eu vou restaurar a tenda de Davi. E por isso nós precisamos entender que Deus tem alguns passos para essa restauração acontecer. Mediante isso dentro da igreja hoje, resgatarmos a essência da tenda de Davi. Dentro da casa de Deus hoje, dentro da sua casa, na sua vida, isso envolve fundamentos. 2 fundamentos iniciais: o fundamento apostólico e o fundamento profético. O que significa o fundamento, a igreja apostólica? A igreja apostólica é a igreja enviada. O Michael falou isso aqui pela manhã na dedicação. Onde o apóstolo Paulo chega em Filipos e vai plantar igreja. Ele chega em Colosso, ele faz a mesma coisa. Ele vai para Éfeso e planta a igreja. Ele vai plantando igrejas. Ele escreve cartas mesmo preso para essas mesmas igrejas. Ou seja, o apostólico, ele vai. O apostólico recebe uma visão de Deus, e Deus fala assim: é para aquela terra, e Deus coloca ele naquele lugar. A igreja precisa ser apostólica no sentido de ir, de entrar. Nós chegamos em Santa Felicidade por uma ordem de uma missão apostólica. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque igreja é movimento, igreja parada é morta, mas igreja em movimento está numa missão apostólica do Espírito Santo de Deus sobre ela. Amém? Então uma igreja não foi chamada para ficar parada. Por isso que a eclesia, chamados para fora, ir para algum lugar, fazer uma obra, revelar no trabalho, revelar na rua, revelar na esquina, revelar lá onde você estuda. É uma igreja que está em movimento. Você levanta de manhã cedo para o Senhor: onde é que eu preciso ir? Assim, para o trabalho, eu vou para o trabalho, mas no trabalho eu vou manifestar a glória de Deus. É movimento, irmãos. Nós aprendemos isso. Os sinais seguirão os que creem. Então a igreja crê. O que vai acontecer com os sinais? Vão perseguir a gente, glória a Deus. Quem quer receber os sinais de Deus aí? Você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa viver, respirar essa fé em Deus. Eis que vos dou autoridade, poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aonde que a gente pisa? Onde é que a igreja pisa, irmãos? Eu piso no carpete. Eu piso no meu tapete dentro de casa. Você está parado. Mas a Bíblia diz que a igreja precisa estar em movimento. Então ela pisa na serpente e no escorpião. Só que tem gente que quer pisar o escorpião sem as sandálias do Evangelho da Salvação. E tem gente andando, pensando que está pisando em serpente e escorpião, e o escorpião está olhando para você e falando assim: está fazendo nem cócega. Por quê? Porque a tenda está caída. Deixa eu falar uma coisa aqui. A igreja não foi chamada para construir tendas na montanha.
ela foi levantada para saquear o inferno. Eu vou repetir isso aqui. Jesus, vamos construir uma tenda para nós aqui, uma para o Senhor, uma para o Elias. Vamos construir aqui, Senhor, até para Moisés a gente constrói. Jesus fala assim, aqui em cima tá bom? Tá, mas a minha missão é lá embaixo. É saqueando o inferno. É pisando na cabeça de serpentes e escorpiões. Quem está entendendo isso aqui? O próprio Cristo teve que falar para os discípulos dele. Porque naturalmente, irmãos, nós temos um costume. Se é confortável e se está tranquilo, Deus está nesse negócio. Mas se dá um tremozinho, um agito, e fala assim, isso é o demônio se levantando. Mas Deus pode estar colocando você exatamente nesse vale, nesse lugar estranho, nesse lugar que ninguém quer ir. E Deus fala assim, entra lá. E aí isso ministrou meu coração. Por que fazemos isso? Porque Deus liberou a autoridade sobre a igreja. Isso é tão poderoso, irmãos, porque esse é o movimento, o fundamento apostólico, a igreja indo, a igreja entrando. Por isso que quando se multiplicam em igrejas, não critique, é o avanço de Deus, é o avanço da igreja, é a igreja tomando lugares que o diabo estava antes. E por que a gente perdeu esses lugares? Porque a igreja saiu de lá, ou a igreja, quando o gadareno foi liberto, o que o gadareno ouve da boca de Jesus? Vai para a tua casa, vai para a tua terra, o teu lugar é lá. Por quê? Porque agora ele era liberto, ele queria ir com Jesus. Ele falou assim, não, eu vou ficar com você em espírito, mas você vai para casa. Aquela região agora, antes era dominada por Satanás e os demônios, uma legião. Agora tem um missionário meu naquele lugar, e você vai pregar em Decápolis, e agora Satanás não terá mais voz naquele lugar. Meu amado, minha amada que está aqui hoje, seja queimado pelo Espírito Santo de Deus hoje. Você é instrumento de Deus, você é um filho de Deus, naquele lugar que Deus te plantou, é lá que os demônios não vão mais agir. Quarta-feira nós vamos andar por essas ruas, e eu peço que a igreja venha em peso. Nós vamos, irmãos, se chover a gente vai fazer aqui dentro, mas irmãos, a gente vai ungir essas esquinas. E eu falei, Senhor, onde tiver um lugar que não é consagrado a Ti, nós vamos estabelecer os nossos pés. E o Senhor disse que onde estabelece os nossos pés, ali é terra bendita do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer quarta-feira no nosso bairro. O segundo fundamento é o profético. A igreja profética traz o céu para a terra. Então primeiro a igreja chega. Quando ela chega lá, quando eu viajo, eu chego num hotel, numa cidade, eu fui agora, irmãos, as imagens eram de como se fosse um prédio de 2, 3 andares, na boca, na entrada da cidade. Você imagina o Nabucodonosor nos tempos atuais? Você entrando na cidade, que loucura! Eu falei assim, pastor, o que é isso aí? Assim, rapaz, é a cidade toda. Eu falei assim, meu Deus, Senhor, destrua. É aterrorizante. Você fica assim, ó. É enorme. Chegou lá na igreja. O apostólico chegou. A igreja chegou, está em movimento. E o que você faz agora? O que você faz agora? Você entra com o profético. Assim diz o Senhor. Essa terra é bendita. Esse povo vai ter os olhos abertos, essas famílias serão salvas. Não é confrontar, irmãos, com as pessoas, é ser boca profética, é ter uma boca de Deus. O que Deus quer fazer? Deus não quer salvar, não quer restaurar, Deus não ia derramar juízo, o profeta não clamou, e Deus não fez. É isso, é um povo que se coloca ali, Senhor, converta, não destrua não. Salva esse povo, salva essa vizinha, salva esse vizinho, salva-se essa pessoa que está cega, que está amarrada aqui, que está presa a essas coisas. Domingo passado estávamos aqui, eu e a Débora, veio uma mãe com uma adolescente, não são membros ainda. A menina veio toda assim, com dificuldade, chorando, uma opressão. Irmãos, ela chegou aqui, a pastora Débora orou por ela, a Débora começou a falar, eu já sabia de algumas coisas, a Débora foi orando sem saber nada da história, irmãos. A menina, quando abriu os olhos, ela já estava assim, no final do culto, ela estava erguendo as mãos aos céus. Sabe por que isso acontece? Porque a igreja chegou aqui por uma visão apostólica, e essa igreja tem que ter uma boca profética. Ela tem que cantar o que a gente viu aqui, a Débora falou isso aqui, é quando o céu vem sobre a terra. Agora a pergunta é, como que eu tenho autoridade e poder para chegar diante de Deus e dizer, Senhor Deus, desça o céu sobre esse lugar? Com relacionamento, amados. É quando alguém chega ali,
na igreja. E ele começa a já, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que presença. E a pessoa chega, já se ajoelha, ela já começa já no movimento do Espírito, Deus já vai mexendo nela, ela já vai sendo quebrantada. Sabe qual é o nome disso, irmãos? É a missão apostólica, é a palavra profética, é a palavra que está sendo declarada, e a igreja e o povo vai sendo tocado por Deus. Mas o que aconteceu nos últimos dias? Nós temos hoje a perda da essência. Irmãos, a essência da igreja, em muitos lugares, ela foi perdida. É diferente quando você... Meu avô contava isso. Lá em Espírito Santo, eu era menino, da mesma idade da Laura. A gente ia no armazém, tinha um armazém bem grande lá. E tinha uma concha de metal. E ele fala assim, traz 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de café. E você não tinha as embalagens, o pacotinho. Você colocava É concha que fala, pai? É aquela concha de metal, e colocava no saco e pesava na balança. Aquilo era o armazém do tio Zé. Hoje você vai no supermercado, você tem tio João, você tem a tia Maria, tem a farinha lá, que é dona daquela senhorinha lá, que eu esqueço o nome, é Dona Vera? Hã? Dona Benta. Está tudo embalado. Antes, você ia olhar para o produto. Mais anos depois, você está olhando o rótulo, a embalagem. E onde é que isso começou? Nos anos 80, irmãos. Nos anos 80, a televisão cresceu muito e as propagandas começaram. Nos anos 90, a mídia cresceu muito e as propagandas foram entrando na cabeça do povo. Propaganda, mídia, propaganda, mídia. E as embalagens surgiram e isso cresceu de um jeito exponencial. Fazer compras era algo assim, produto. Hoje é a embalagem. Aí nós estamos olhando para o produto, porque a gente é contado com o produto. Tem quanto aí? É original? Não é? Hoje não, se tem uma embalagem, a gente vai assim, é essa que eu vou levar mesmo. Nem sabe se as gramas que estão no rótulo são verdadeiras agora ali no produto. Mas Deus está levantando uma igreja que vai parar de se preocupar com embalagem e vai começar a ir de novo nos armazéns do céu, da intimidade, da tenda restaurada, e vai começar a dizer, eu não quero mais olhar a aparência. Quem está entendendo isso aqui? Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, pode ficar tranquilo. Ele está na casa. Não é rótulo, não é embalagem, é essência. Adoradores que estão aqui hoje, pelo amor de Deus, pare de ouvir gente que só está preocupado em aparência. Pregadores que só querem se aparecer. É só mídia, é só mídia, é só mídia. E Deus vai falar assim, ei, se preocuparam muitos anos com a aparência, porque as propagandas exponenciaram. Agora é patrocínio e você paga, você compra seguidor, você patrocina, o negócio começa a viralizar e de 10 milhões vai para 10 milhões. Pastores comprando seguidores, pastores comprando publicações para exponenciar e compartilhar ainda mais suas realidades, suas redes sociais. E a grande pergunta é, será que eu estou indo no armazém, assim, é original isso aí? É o produto mesmo? Ou será que eu só estou em cima da fachada? Deus estava dizendo que ia levantar a tenda justamente para que a igreja retornasse para a essência e não para a aparência. Os levitas, adoradores que ministram no altar, presta atenção nisso aqui, agora é para vocês. Em Jerusalém, o lugar onde havia a tenda de Davi, esse lugar tem até hoje, a tenda não, mas o lugar está lá até hoje. Os guias judeus dizem sobre a tenda de Davi algo, isso é que eu ouvi. Os sacerdotes e levitas adoravam a Deus 24 horas por dia. O guia estava dizendo isso. Os sacerdotes faziam os holocaustos da manhã e à tarde. Em toda Jerusalém, nas 12 portas, dentro de todos os muros da cidade, dava para ouvir o som da adoração 24 horas por dia, adoradores.
Em qualquer lugar da cidade de Jerusalém que uma pessoa tivesse ali, ela ouviria todos os sons da adoração daquele povo, dos levitas. Dava para ouvir o som da adoração, mas não se via os cantores. A pessoa está lá no Boqueirão, está lá no SIC, está lá na Batel, o pessoal está cantando aqui. Eles não conseguem ver, mas eles conseguiam ouvir. Quem está entendendo? E por que eles não viam? Em toda Jerusalém se via a fumaça do sacrifício, do holocausto. O cheiro era sentido do sacrifício, mas nem sacerdote e nem levita eram vistos com os olhos humanos. Quem são sacerdotes hoje? Pastores, o pai, o líder. Quem são os levitas? Os adoradores espalhados. A grande questão é, irmãos, o que eu estou construindo aqui, estabelecendo aqui, levantando aqui, tem fumaça para esconder a gente, como Isaías, que está se escondendo da glória de Deus? Será que hoje nós não temos algumas situações, e que eu não vou entrar nesse mérito, eu quero destacar a restauração da tenda, e aqui é o foco da mensagem. Talvez em alguns momentos nós nos perdemos, como igreja de Cristo, nos perdemos como adoradores, nos perdemos como os pastores, nos perdemos como lideranças de célula, nos perdemos em algum momento, sabe por quê? Porque agora não é mais a fumaça e o cheiro, agora é o nome, agora é a face, agora é a nomenclatura, agora é o Photoshop, agora somos nós. É por isso que eu amo a minha esposa, também por causa disso, porque poderíamos fazer uma conferência de mulheres, cheio de frufru, cheio de coisa não sei o quê. Eu olhei para a imagem e falei assim, uau, somos filhas, e não tem mais nada. Talvez fazer um show, uma produção, e nada contra isso, eu também gosto disso, mas eu estou falando da essência hoje. Eu não estou falando que eu sou contra a LED, eu não estou falando que eu sou contra som, eu não estou falando que eu sou contra uma estrutura de 10 mil, 20 mil e coisas gloriosas de sonoplastia, de multimídia. Não, eu gosto disso também. Mas o que eu quero trazer à igreja hoje é que Deus está levantando a Alameda e Santa Felicidade para ser uma igreja restaurada pela tenda de Davi, como a tenda de Davi. Levantar a tenda de Davi, irmãos, é voltarmos para a essência da adoração. A essência não é o homem aparecer, mas o cheiro ser sentido. Olha Maria, irmãos. Meu Deus. Está um ano investindo no nardo. Aí vem o Judas, pegando o frasco. O miserável está pegando o frasco. Olha só, ela gastou tudo isso aqui. É porque o Judas queria ser a capa da revista. Mas Maria está assim. Você traz o melhor, porque é para o único. Adoração só tem um endereço, Cristo. Então ela derrama o óleo, o aroma, o nardo puro, despeja totalmente nele. E para piorar para o Judas, ela ainda seca com os cabelos dela. Que nível de adoração é essa? O nível é que quando Cristo diz, em todo lugar, aonde essa mensagem for pregada, vai se falar do que essa mulher fez. Não foi do que Cristo falou, é do que a mulher fez. Será que hoje a gente está sendo exuberantes, exagerados, nas nossas adorações para com Deus? Ou será que a gente conta as moedas do carro, os 2, 3 reais que tem no bolso, e fala assim, hoje eu vou entregar isso aí. Será que eu nem está adorando a Deus, a gente fica se preocupando com A, com B, com C, ou a gente rasga o coração? Pesado? É o que Deus me marretou, 6 horas. Isso tem a ver, irmãos, com profecia. E aqui eu quero fechar. A tenda de Davi, ela não tinha parede.
A tenda de Davi não tinha parede, era simples. O que você tinha dentro do vale dos ossos secos? Só ossos secos. E quando eu estava olhando para esse texto, eu falei assim, meu Deus, é um vale cheio de ossos. Irmãos, queridos que estão aqui hoje, quando você está de frente para o vale de ossos secos, você precisa entender que o profeta está olhando aquela cena e Deus está perguntando, podem esses ossos voltarem a viver? E aí a grande questão é que no vale de ossos secos, ou você está morto, os ossos estão sequíssimos, ou no vale de ossos secos você é boca de Deus. Você vai ter que fazer uma escolha hoje. É a profecia. No meio do vale de ossos secos, Deus pega Ezequiel e fala assim, Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? Ele fala assim, Senhor, só que tu sabes disso. Eu não sei de nada. Então profetiza. O que você está falando ou fazendo quando você vê um vale dos ossos secos? O que nós, igreja, estamos fazendo hoje? Correndo, indo embora? Ou será que Deus fala assim, pode profetizar, meu filho? Pode declarar, meu filho? Seja o meu agente nesse lugar aqui. Quando eu olho para tudo isso, eu percebo, irmãos, que muitas convenções, denominações, muitas pessoas que estão ainda com essa mentalidade, olhando para as estruturas, uma hora, irmãos, cedo ou tarde, poderão estar como esse vale dos ossos secos. E sabe quem é que Deus vai usar? Os profetas dessa geração. Deus vai usar aqueles que vão restaurar a tenda caída de Davi, aqueles que vão voltar para a essência, irmãos. É esse povo que Deus está chamando assim, olha, porque se as paredes caírem, mas os ossos foram reconectados, haverá um exército de pé, pela fé, pelo poder da palavra, ossos caídos, ossos secos, mas ouvindo a profecia, o poder da palavra de Deus, haverá um exército de pé, meus irmãos. A tenda de Davi está sendo levantada para que a igreja dê continuidade ao ministério de Jesus. E aqui, irmãos, me entra em crise quando eu percebo que a intercessão, a adoração e a profecia em alguns lugares não se realiza mais. E Deus está falando assim, olha, para reconstruir a tenda, esse tripé precisa estar em evidência. Sabe por quê? Porque o último fundamento que envolve nessa noite aqui é quando a gente entende o que é autoridade. O que é sermos de fato uma igreja. Quando Jesus Cristo morreu, ou antes disso, ele foi preso, ele foi julgado. A banda pode vir. Ele foi julgado. Eu estou acabando. E quando ele foi julgado, ele foi colocado na cruz, mas antes ele apanhou muito no caminho. Ele foi arrebentado. O seu corpo foi destroçado com os chicotes que ele recebeu. Quando ele chega a um determinado ponto, a cruz cai e alguém ajuda ele. Também é o peso. Mas Jesus Cristo, quando está agora indo para a cruz, as mãos são pregadas, os pés são pregados e levantam ele. Jesus Cristo morre. Ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele diz, tetelestai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E Jesus Cristo morre. Irmãos queridos, quando a Bíblia mostra que Jesus morre, nenhum discípulo aparece mais. Ninguém que foi tocado por Jesus apareceu. Ninguém que recebeu uma palavra, o poder de cura, ressurreição, de cura dos ouvidos, destravar a língua, libertar aqueles endemoniados, ninguém apareceu para tocar em Jesus. Eu entrei em crise. Onde é que estava Lázaro? Onde é que estava Pedro? Onde é que estava aquele mudo? Onde é que estava o cego de nascença? Onde é que estava esse povo todo? Quando Jesus Cristo morreu? Sumiram. A Bíblia diz que os discípulos fugiram. Foram para dentro de uma casa, ficaram escondidos lá. Pedro volta a pescar. O que aconteceu, irmãos?
Aconteceu que agora Cristo está morto. Então, por Cristo estar morto, acabou tudo. Só que aparecem dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. E o José de Arimateia era um homem bom. E ele diz assim, Pilatos, ele se apresenta diante de Pilatos, assim, Pilatos, me conceda cuidar desse corpo morto aí. E Pilatos autoriza. Presta atenção, porque esse é o último fundamento para a igreja. Quando Pilatos libera, tanto José de Arimateia quanto Nicodemos vão descer o corpo destruído de Jesus. Eu quero que você veja essa cena agora. Aquele corpo, irmão, sangrando, aquele espinho na cabeça. E José de Arimateia pega água, panos e especiarias aromáticas e vai lavar o corpo morto de Jesus. Nós temos hoje duas realidades. Uma parte que está viva e uma parte do corpo que está morta. O que a gente vai fazer com a parte que está morta? Porque não tem como desconectar a cabeça do corpo. Cristo é o cabeça da igreja, então está interligado. Então, se tem membro morto, se tem família morta, o que a gente está fazendo com essas famílias? O último fundamento da tenda de Davi é a igreja começar a cuidar e lavar e inserir investimento em quem está morto. Mas isso é pouco. Porque a gente quer cuidar dos vivos, só dos vivos, dos que trazem algo para nós e dos que não podem mais trazer nada. Jesus morto foi cuidado por um homem que não aparece mais na Bíblia. Ele só aparece aqui. Mas quando ele aparece, ele resolve. Está entendendo aqui? Quando ele apareceu, quando ele viu algo acontecendo, ele falou assim, ninguém quer cuidar dele não? Mas eu sei o que ele fez. Ele não fez muita coisa em minha vida, mas ele fez nos meus vizinhos, ele fez no povo. Então agora, ele não pode me tocar, mas eu toco nele. Então José de Arimateia pega aquele camarada, coloca ele no braço, todo ensanguentado, pensa o cheiro. Ele começa a lavar o corpo de Jesus. Ele começa a limpar o corpo de Jesus. E você acha que José de Arimateia limpou como? Rindo? Não, irmãos, ele devia estar chorando. Ele devia estar com algo assim. Meu Deus, que paixão que esse homem tinha que ter. É isso que eu quero que você entenda hoje. Restaurar a tenda de Davi tem a ver com paixão, de cuidar de alguém morto, que perdeu o chamado, que um casamento foi destruído, que um filho foi abusado, que uma mulher foi espancada. Como é que a gente cuida desse povo? Com a tenda caída, ou num templo cheio de glamour? O texto mostra para nós que José de Arimateia estava cuidando do corpo morto e devia estar chorando. Desconfie de membros e de líderes que não choram mais. Não é porque eu choro, mas desconfie. O tempo todo rindo, o tempo todo rindo, o tempo todo rindo, o tempo todo com banquetes. Cadê as lágrimas? Volte-se para mim de todo o coração, diz o Senhor, com choro, com lamento e com jejum. E a gente olha para um quadro desse, e a gente vê que ele enterra Jesus, coloca Jesus exatamente num túmulo que era dele. Ele coloca Jesus lá. Você está a fim de emprestar o teu túmulo para Jesus hoje? Você cederia, ao invés de estar tua família lá, Jesus ia entrar lá? José de Arimateia fez isso. Só que José de Arimateia não sabia que no terceiro dia a pedra ia abrir por dentro. Irmãos, a tenda de Davi está caída, mas Deus está levantando uma igreja que estava assim, ei, é a essência. Eu vou mexer, eu vou restaurar, eu vou levantar. Mas eu não quero só ser tocado por Jesus, eu também quero tocar nele. Feche seus olhos. O que Deus diz quando a restauração da tenda?
Volta ao relacionamento comigo. Não ache que podemos tocar na glória de Deus. Entendermos que Deus está no controle. Restaurar a tenda é resgatar fundamentos. É abrir mão da aparência e voltar à essência. Restaurar a tenda é compreender que a igreja não tem paredes ou muros, mas ela tem a voz profética. Restaurar a tenda é cuidar do corpo morto de Jesus, a parte do corpo que estão sangrando, doentes e frias. E a grande questão hoje é: você quer ser essa igreja? Essa igreja que se coloca: Senhor, restaura a tenda aqui, ó, somos nós. Reergue, Senhor, reestabelece o movimento de intercessão como nunca já visto, o movimento de adoração como nunca já visto, o movimento de profecia, de pregação da palavra, sem heresia, sem contaminação, sem olhar para o que é falso, mas olhar para o verdadeiro. Nós vamos adorar o nosso Deus. Eu queria que a gente ficasse de pé, por favor. E nós vamos levantar um altar de adoração a Deus. E se em algum momento dessa ministração o teu coração foi tocado, houve aí um queimar de Deus, uma cirurgia, no meio da adoração, deixa o seu lugar e vem para cá. Deixa o Espírito ministrar em você aqui. Você vai se prostrar diante dele. Você vai se colocar: está aqui, Senhor, um servo teu, que quer reconstruir e ser reconstruído pelas tuas mãos. A tenda de Davi está sendo reconstruída nessa noite, e vai ser reconstruída na essência. Não são estruturas, é essência. Não é embalagem, não é o estereótipo, é a essência, é o que está lá dentro. Por isso, deixa o Espírito ministrar. Deixa o Espírito ministrar. Vamos voltar. Em nome de Jesus.